Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Alpha 3D, né? A ideia hoje é a gente fazer esse anel, né? Como vocês estão vendo aqui, com esse estilo de cravação aqui, como se ele fosse escavadinho, tá vendo? Ó? Esse cortezinho. E a ideia é essa que a gente tem hoje, né? E o outro anel que eu vou fazer ele um pouquinho mais curvado aqui a lateral, para ficar mais estiloso, e aqui um pouquinho mais curvado, tá vendo? Que aqui eu deixei muito reto. Como esse anel eu fiz só para realmente modelo, para ver como que eu vou passar a aula, então eu vou fazer dessa maneira, tá bom? Então esse é o modelo que nós vamos criar hoje aqui na nossa aula. Vamos iniciar aqui? Então, estamos iniciando. Hoje nós vamos começar o diâmetro um pouco diferente. Nós vamos usar a ferramenta do próprio Matrix para fazer o diâmetro do anel. Eu gosto muito de fazer o diâmetro, eu pegar aqui o círculo, né? E fazer aqui o zero e colocar a numeração do diâmetro, porque muitas vezes o cliente manda o diâmetro que ele quer, a numeração que ele quer, juntamente com a sua medida do pau de medida. Por conta de, às vezes, a medida que ele fez lá com o cliente dele, com a aneleira dele, com o pau de medida dele, pode ter algumas diferençazinhas, né? Pode ter uns gapzinhos que os próprios clientes têm, né? Então eles estão lá vendo. Então às vezes eu costumo fazer assim por conta de segurança de projeto. Mas você pode fazer dessa maneira aqui, ó. Aqui em Tools, aqui em cima em Tools, você vai ver aqui essa ferramenta, ó. Ela é um círculo e você pode ver que tem até um círculozinho branco aqui. Chama Ring High. Ou seja, esse Ring High, ele cria automaticamente a numeração. E aqui você pode ver, ó, que na lateral ele já abre o painel aqui, onde a gente pode escolher, né? Aqui ele já vem de configuração normal dele, default, de eh, para os Estados Unidos, né? Então você vem aqui, ó, escolhe PT, que seria Brasil, tá vendo? E aqui vem número 14, número 15, número 16, número 17, número 18. Quando você escolhe, ó, aqui vai mudar a numeração, ó. Eu vou escolher o número 19, olha lá. 18,80. Você lembra que nós fazemos número 19 para o número 20, ó, vamos ver aqui, nós fazemos para o número 20, 19,1. Nós fazemos 19, porque eu sei que 19 realmente é o número 20. No meu pau de medida é 19, entendeu? E aqui no programa está 19,1. Vamos usar a numeração 15. Vamos fazer 15. Olha lá, o diâmetro é 17,5, como está mostrando aqui. Você também pode alterar aqui, ó. Automaticamente ele vai alterando ali, ó. Tá vendo? Ó, lá a numeração. Você também pode alterar aqui. Vou apertar Enter. Olha lá, ele tá fazendo aqui. Quando eu aperto Enter, ele confirma para mim. E ele já cria no layer esse marronzinho escuro aqui, ó, Finger, tá vendo? Se eu apagar, ele vai apagar. Então, nós vamos usar essa numeração. Lembra quando nós iniciamos o nosso anel? Ó, eu vou dar um extrude aqui só para a gente ver como é que ele tá. Ó. Eu vou mudar o display mode aqui. Olha lá, eu vou colocar esse aqui. Ó. Opa, esse aqui. Olha lá. Ele está iniciando aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente cria na curva aqui, ele cria aqui na lateral, né? Na vista front, se a gente olhar, ele vai criar no eixo X. Nós queremos esse início lá embaixo. Eu vou deletar aqui, ó. Se eu usar o ajuste curves aqui, ó, esse daqui, ó, ajuste close curve sen, se eu usar ele aqui, eu vou perder a numeração aqui do lado, o comando dele que ele criou pelo Matrix, ó. Eu vou perder, tá vendo? Essa não é a ideia é a gente continuar com essa ferramenta aqui. Por isso que eu gosto de usar o Rotate. Então eu vou pegar aqui, ó, vir na ferramenta Rotate aqui em cima. Nas outras aulas eu mostrei onde está o Rotate. Você clica nele, na ferramenta, com a linha já selecionada. Se a linha não tiver selecionada, se você apertar o Rotate, ele vai perguntar Select Object. Então, o que a gente quer rotacionar seria a linha. Apertamos Enter, aí nós colocamos o número 0, como vocês não estão vendo aí no meu teclado. E aí vocês pegam aqui, ó, a linha que está aqui em cima, vocês sabem que ela está aqui em cima, né? Vocês podem tanto pegar o end ou o quadrante, como vocês podem só segurar o Shift, ó, para selecionar como se fosse o Orto, que é nossa tecla de atalho, e rotacionar ele
180 graus, ó. Olha lá, menos 180, tá vendo que tá aparecendo? Ele tá indo lá para baixo para mim, ó. E aí eu não vou perder a minha edição. Se caso eu precisar mudar a edição, ele vai mudar. Porém, quando eu mudar, ele vai sair daqui e vai voltar aqui para cima, como se fosse a primeira vez que eu estivesse fazendo. Mas nós não vamos precisar mudar. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos criar a nossa espessura do nosso aro, a nossa largura, né? Então, a gente tem um aro aqui. Vamos começar com o polyline. Eu vou colocar aqui embaixo, eu quero 1 milímetro. Podem acreditar que a maioria das peças que nós fazemos para o Brasil costuma-se começar com 1 milímetro, 0,80, né? Porque aqui a cultura é de coisas bem leves, né? Então, comecei, eu vou apertar o botão direito, ó, porque eu já criei a linha. Vocês também podem pegar o line, né? Porque o line, a hora que você coloca aqui, ó, essa lateral no quadrante, eu vou colocar 1,2. Ó, ele já automaticamente ele encerra. O polyline, ele continua fazendo pontos, né? E aqui em cima, eu vou pegar um line, ó, eu vou colocar 3 milímetros. Aqui, a gente pode aumentar um pouquinho a altura disso aqui, né? Da lateral, porque vai depender muito do estilo de peça, né? Como a gente quer uma peça leve, então nós vamos fazer algo bem leve aqui, por isso que eu deixei essa lateral com 1,20 aqui 1 milímetro, né? A altura aqui ela vai ser boa, porém para a gente poder fazer uma curva, né? Então vamos começar aqui. Eu vou abrir a vista front daqui maximizar ela aqui para mim. E vou apertar o F7 porque os grids vão começar a me incomodar. Desliguei os grids aqui. Vou pegar o butt sides, tá vendo, ó? A linha butt sides aqui, eu já deixei aqui nos meus comandos aqui, né? Como vocês já estão acostumados. E vou criar uma linha, ó, passando da linha 1,20. Tá vendo esse roxo que se cria? Eu tô segurando o Shift, ó, e vou criar um pouco passando, ó. Vou pegar essa linha e vou fazer um rebuild. Vamos aqui no rebuild, ó, Tools, rebuild. Aqui eu vou colocar o número 4 mesmo, vou deixar ela com 4 pontos. Ok. Vou ligar os pontos, F10, ou eu posso vir aqui em MISC, né? Ele vai estar aqui, Ctrl pontos, tá? On. Então, vou segurar aqui com Shift, ó. Vou selecionar os dois pontos. Vou usar o próprio Gumball, menos 3, que já estava salvo, né? Vou deixar menos 3. Você viu que a linha, quando ela criou a curva aqui que eu deixei, ela diminuiu o meio dela? Então, nós vamos movimentar ela para cima. Então, vamos pegar a linha, vamos pegar o Move, vamos selecionar o MIDI, tá vendo as minhas linhas, as minhas ferramentas de precisão aqui embaixo? Vou selecionar e vou colocar aqui em cima. Pronto, é isso que eu preciso. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos vir aqui em Curves, vamos fazer essa lateral aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, essa ferramenta aqui, Frame from Curves, pegar, clicar nela e passar dessa linha aqui do meio, tá vendo? Ó, a nossa ideia é passar. Você pode passar um pouquinho, você pode passar bastante. Eu prefiro passar até o momento que eu consiga selecionar aqui depois para dar o trim. Vou selecionar aqui, vou apertar o F10 para ligar os pontos e vou movimentar ela aqui, ó. Olha só, movimentar bastante aqui, ó. 2 milímetros mais ou menos, tá vendo? Ó? Movimentei com o próprio Gumball. Agora eu vou fazer o arco aqui, ó, daqui até aqui para fazer essa lateral. E vou pegar aqui o arco, ó, ele já está aqui na minha barra de ferramenta para atalhos, né? E vou selecionar aqui. Selecionei. Tá vendo que ele cria o arco, ele quer o terceiro ponto para mim clicar? Se eu apertar aqui, ele vai fazer esse arco desse jeito, eu não quero. Vou segurar o Shift, ó. Ele vai vir aqui, ó, eu vou movimentar ele com o Shift selecionado até ele quase encostar aqui no ponto, ó. E ele faz para mim um arco certinho aqui. Ou seja, se eu pegar e dar um offset aqui, ó, offset 1 milímetro. Vocês estão percebendo que aqui ele vai fazer 1 milímetro, ele vai dando um degradê, tá vendo? Ó? Pouca coisa, mas faz. Isso dá um estilo no anel, né? Vou apertar o ESC, porque eu não preciso fazer offset, é só para realmente mostrar. Vou selecionar essas curvas aqui e vou dar um join. Posso escrever join, olha lá. Eu posso tanto escrever join aqui, ó, ou eu posso vir aqui em MISC e pegar o join aqui em cima, certo? Eu gosto de escrever algumas vezes, tá? E aqui agora, o que que a gente vai fazer?
Essa linha, se eu explodir ela, ó, eu vou explodir, ó. Tô escrevendo explode, né? Ele tá bem aqui, o explode, tá vendo? Se eu explodir ela, ó, ela vai voltar a ser aquela linha original que a gente fez. Se eu ligar os pontos aqui, ó, esses pontos aqui e esses pontos aqui, a gente sempre vai ter o meio. Eu quero que essa linha seja inteira, né? Eu preciso que essa linha seja inteira para organizar o meu desenho, para ele ficar corretamente, certo? Então, vou selecionar de novo, vou dar o Join, ó, e vou vir aqui no Rebuild. Vou pegar aqui o Rebuild, vou dar um Rebuild nele. Vocês podem ver que se eu colocar 4, olha como que a linha vai ficar. Então, vamos aqui, ó, colocar 7. Vamos ver como é que a linha vai ficar. 7. Olha lá. Vocês podem ver que ela até entrou aqui um pouquinho do 1,20, né? Vamos colocar 8, vamos ver se ele vai respeitar. Olha lá, 8 ele já respeitou melhor, tá vendo? E por que eu prefiro deixar menos do que está sugerindo aqui? Porque se eu colocar bastante pontos, a minha linha vai ficar rígida, né? E se eu precisar ainda dar um estilo nela, eu posso movimentar e ela vai ficar aquela curva mais suave, mais tranquila, né? Mais estilosa mesmo. Então eu vou apertar 8, ó. Eu vou apertar aqui F10, ó. Olha lá para vocês verem. Se eu colocar 10, talvez se eu fizer isso aqui, ó, esses pontilhadinhos aqui vão ficar muito próximos. Então a curva vai respeitar mais esses pontilhadinhos e não vai me dar uma curva que eu precise, entendeu? Então, ó, eu vou pegar essa linha aqui agora e vou dar um mirror, né? A gente vem aqui em Transforms, ó. O mirror está bem aqui. Mas você também pode começar a escrever, porque o objetivo é você começar a ser mais prático nas suas peças, né? Para você fazer, ó. Selecionei o mirror, né? Eu escrevi mirror. E você viu que a linha estava selecionada? E isso dá uma velocidade no trabalho que você está fazendo. Mas você também pode automaticamente escrever o mirror, ó. Mirror, olha lá, apertar Enter, ó. A setinha, eu apertei a setinha para cima, ele já foi ali no mirror, ó. Apertei aqui, apertei Enter, ele falou, Select Object. Então, vou selecionar a linha, dar o Enter, apertar 0 e vim aqui, ó, com o Shift ligado e colocar ele para cima. Viu que criou a minha linha? Ó? Olha como é que tá começando a ficar meu anel. Vou selecionar as duas linhas aqui, ó, e vou no Trim. Posso vir aqui tanto em MISC que Trim, ó, apertar aqui, ó. Olha lá como é que ficou meu anel, tá vendo? Ah, mas eu achei essa curvinha muito para dentro. Eu realmente achei, tá? Não tô falando só para alterar aqui, não. Eu vou dar um Ctrl Z, vou apertar o F10 aqui, ó. Vou vir aqui nesses dois pontos, ó. Dar uma jogadinha para fora, ó. Automaticamente ele vai fazer o outro lado, ó. Aqui também, lá em cima, ó, pegar esses dois pontos, vou dar uma jogadinha para fora, bem pouquinho, tá vendo? Só para ele fazer um certo, o ângulo abrindo, né? Abrir o ângulo dele, né? Vou selecionar tudo, todas as linhas, e vou agora com o Trim vir apertar aqui. Opa, aí apertei. Dá o Enter. Tá vendo que ele perdeu o history dele? O history tá aqui, tá ligado? Tá vendo? Se eu apertar OK, ó. Se eu tentar agora aqui vir e mudar aqui, ó, ele vai mudar só esse lado e esse lado aqui não. Então eu perdi o history, eu perdi o lado para vir mexer. Você pode deletar isso aqui, se você quiser o history, vir com o mirror, 0. Aí se você quiser ainda mexer aqui, ó, você pode vir, aí ele vai fazer, tá vendo? Seu history tá ligado. Você viu que ele tá saindo um pouquinho aqui do 1,20, ó, você pode vir aqui, ó, devagarzinho e vir mexer, tá vendo? Se eu pegar e der um offset aqui, ó, 1 milímetro. Olha lá, tá vendo? Ele tá respeitando o milímetro aqui, ele tá começando a dar um degradê e aqui ele dá um degradê. Vou deletar essa linha que só criei só para referência. Então, olha aí como é que tá o nosso anel. Se tiver mais ou menos esse estilo que você fez, tá ok, gente. Não se preocupe. Selecione tudo e dê um join. Então, seleciona tudo primeiro e vem aqui e dá o join. Aí ele realmente vai falar para mim que perdeu o history dele, tá vendo? Porque você deu um join no comando, né? E você perdeu dois histories, que seria esse e esse aqui, e esse aqui também, né? Então tá tudo com o history desligado agora. Então se eu apertar aqui front, ó, vim aqui, olha como tá o nosso anel. Tá vendo? Essas linhas aqui são só para medidas, tá?
mas eu vou deixar para me ajudar a saber onde é o meio. Tanto o meio daqui, que seria o quadrante daqui, o quadrante daqui. Tá vendo? Porque eu gosto de criar desse lado e não do lado vermelho, que seria o X, né? Porque eu gosto de ver, tá vendo? Eu consigo ver. Se ele tivesse aqui desse lado, o vermelho estaria um pouco assim me atrapalhando a visualização. Mas se eu desligar aqui o F7, desligar os grid, eu vou conseguir ver normal, né? Então, eu vou selecionar tudo. Se eu der uma extrusão, aqui, ó, se eu selecionar aqui, vir aqui em Solid e vir aqui dar uma extrusão, ó, ele vai fazer para mim dos dois lados iguais, tá vendo? Se eu colocar 1 milímetro, ele vai fazer isso aqui tudo 2 milímetros. Então, olha o nosso anel como é que tá. Só que eu quero que aqui em cima seja 2 milímetros e lá embaixo seja 1. Ele faça um degradê. Lembrando que a gente está fazendo um anel para a gente desenvolver ele, produzir ele, trabalhar com ele, né? A gente está fazendo um anel fino, um anel bem, realmente bem fino, um aparadorzinho, né? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar a ferramenta aqui na lateral, eu posso pegar aqui no comandos recentes, né? Eu posso pegar ela aqui também, ó. Vou colocar aqui, ó, 1 milímetro. Eu vou pegar a mesma ferramenta, vou apertar o botão direito do teclado, ele vai voltar à ferramenta anterior. E vou vir aqui, ó, no End, tá vendo? Por isso que eu gosto de deixar essas linhas aqui. E vou colocar 0,8. Olha lá. Vou colocar 0,8. Olha só para vocês verem as medidas, ó. Então aqui vai ter 1,60 e aqui em cima vai ter 2 milímetros, tá vendo? Então essa é a ideia que a gente vai ter que fazer aqui. Eu vou pegar essa linha polyline e vou vir criar uma daqui até aqui. Vou ligar os pontos, ó, F10. Vou selecionar esse ponto aqui, vou pegar o Move. Move, peguei o Move, ó. Tá vendo que as minhas linhas de precisão tá ligada? Eu vou precisar do Near aqui agora, ó. Porque eu vou pegar aqui, eu vou pegar em qualquer ponto. E vou esticar essa linha um pouquinho, ó. Para ela passar disso aqui. Ela vai criar essa linha assim, ó. Eu preciso dela assim. Vocês vão entender o porquê depois. Vou selecionar esse ponto aqui. Vou pegar o Move. A mesma coisa, eu posso pegar em qualquer lugar da linha que eu estou. Tá vendo, ó? Com o botão direito você pode rotacionar, selecionando ele, ó, mesmo com o comando ligado, tá? Quando você vai para baixo, ó, ele cria essa linha um pouquinho para baixo. Vou apertar ESC para desligar os pontos, certo? Beleza. Vamos pegar essa linha aqui e essa linha aqui e dar um extrude. Extrusão. Aqui, beleza. Vou pegar esse aqui e vou já mudar o layer dele para não me atrapalhar no meu trabalho. E vou clicar aqui. Vou apertar aqui essa linha e também vou criar uma superfície. Porém, eu não quero ela nessa direção, eu preciso dela na direção ao contrário. Vamos supor que ela está aqui no Y, né? Eu preciso que ela faça no X. Então, aqui embaixo, ó, extrusão, distância, ele está pegando a última distância que eu fiz, que foi do aro, né? E aqui, ó, tá vendo esse D de direcione? Direcione? Aí você vai apertar nele, ó. Tá vendo que ele está perguntando para mim agora, ó, base, point, off, direcione. Então, você pode apertar o 0, segurar o shift, ó, e vir aqui, ó. Ah lá, ele criou para mim na direção que eu queria. Eu mudei a direção dele de criação. E vou apertar aqui desse jeito, ó. Tá vendo? Para ele fazer para mim. Vou pegar isso daqui, ó, essa ferramenta aqui, essa superfície, e vou dar o mirror. Preciso dela do outro lado também. Como que eu sei que aqui ela vai criar do mesmo modo correto? É só apertar o 0, porque o meu desenho começou no 0. Então, o 0 ele é importante por causa disso, ó. E você vem, segura o Shift, ó. Pronto. As duas estão para os dois lados, tá vendo? E por que eu criei essa linha um pouquinho para fora, ó? Tá vendo? Porque se eu crio ela bem rente aqui, a hora que eu usar a ferramenta Boolean Split, ele não vai splitar, porque ele encontra-se na mesma superfície. Então, quando você for cortar algo, isso seja para várias ferramentas de corte, como o trim, como o split realmente, às vezes é bom você passar da peça que você vai cortar. Então, isso aqui eu só estou usando como corte, como base de corte. Ele vai respeitar as medidas que eu coloquei aqui e vai fazer o corte. Quer ver? Vamos aqui, ó.
Vamos aqui em Solid. Vamos usar esse aqui, ó. Tá vendo a setinha? Boolean. Você vai usar essa setinha e você vai achar aqui, ó, o boolean split. Entendeu? É o mesmo split que a gente usou aqui em MISC, ó. Esse split aqui, ó, é praticamente a mesma coisa, mas só que a gente está mexendo com superfícies. Então, quando a gente mexe com superfície, a gente tem que vir em Boolean. Tá vendo? Ó? Eu vou apertar aqui Boolean Split. Aí ele pergunta para mim, Select Object, que vai ser splitado, né? Que vai ser cortado. Então, eu vou selecionar o meu anel que está aqui criado. Vou apertar Enter. Agora eu vou selecionar esse daqui e esse daqui, que vai cortar para mim o anel aqui. E vou apertar Enter. Ó, ele também falou para mim que como eu usei o Boolean Split, eu perdi o history, tá? Não tem problema. Vou apertar OK. Vou deletar aqui. Ele também está falando que por eu ter deletado o que eu dei o mirror, eu não posso mexer nele, né? E vou deletar aqui. Olha lá, olha como é que tá o anel aqui, tá vendo? Ele tá separado, ó. Essas duas partes aqui, ó, a gente não vai utilizar. Vamos deletar ela. Olha lá o meu anel. Tá vendo? Então, por isso que eu crio essa linha aqui e essa linha aqui. Muitas vezes, em várias situações, é dessa forma que eu faço esse tipo de peça, né? Imagina também que é um anel mais largo, você também pode fazer a mesma coisa, tá vendo? Então, aqui está o nosso anel que a gente vai usar para fazer agora com as pedras. Tá ok, o nosso anel está pronto. Se você imprimisse esse anel, aqui em propriedades, ó, ele está falando para mim que é um anel, é um Closed Polysurface, né? Que ele está no Layer 2, que ele pesaria 3,58 gramas no ouro 18. Então, esse anel aqui está pesando 3,58 gramas no ouro 18. Agora a ideia aqui é a gente colocar as pedras, certo? Vamos aqui explodir essas linhas, porque eu vou usar essa linha aqui como referência. Então, eu vou vir aqui em MISC e vou explodir a minha linha. Vou aqui em Gems e vou colocar aqui, ó, Gem on Curve, ou seja, gemas na curva, né? Ou pedras na curva, né? Eu vou usar essa referência de curva aqui para fazer para mim. Aí ele selecionou a curva, eu vou selecionar aqui, ó, vou segurar aqui, cliquei aqui nesse Tangent Object para ele seguir essa superfície aqui. Só realmente para ele não entortar a pedra, para ele fazer na base certinha, tá vendo? Ó? Ele tá certinho aqui na base. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse end, ó, e vou segurar ele, ó, clicar nele e colocar 0,5, porque ele vai vir aqui na metade para mim. Por que eu vou fazer isso? Vou colocar ele na metade. Porque aqui embaixo, ó, nessa ferramenta, tá vendo que tem várias opções? Aí eu vou selecionar o mirror, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou clicar, vou ligar, ó. Olha lá, ele ligou. Só que ele ligou, ele ligou pelo start, não pelo end. Então eu fiz errado aqui, ó. Ele não ligou pelo end, ele ligou pelo start. Então eu posso pegar o end aqui, ó, jogar ele para cá, pegar o start, ó, clicar nele 0,5. Olha lá, tá vendo? Ele jogou aqui no meio para mim. A partir do meio ele vai criar uma, duas, três, aí ele vai aumentando, ó. Ó, tá vendo? Quanto mais eu colocar, mais ele vai aumentando para os dois lados. Eu vou criar até aqui, ó. 9,35, 9. Eu vou colocar 9,94, tá vendo? Se vocês quiserem clicar e colocar 0,94, ele vai criar. Essa pedra que criou, ela tem uma medida, ó, aqui na lista aqui, ó. Se você ver aqui, você vem com o scroll do mouse, ó. Aí tem list size, né? Ele tá com 1,30 por 1,30, 0,8 de altura. Esse size, ele tem 0,008 CT, tá? De quilates dessa pedra. Essa pedra de 1,30 nas medidas de pedra é considerada como um ponto. Então, quando o cliente fala que quer um ponto, significa 0,008 CT, que seria um ponto, certo? Então, tá aqui. Ela varia um pouquinho de medida, 1,30, 1,40, né? Se eu aumentar aqui, ó, se eu vier aqui, ó, aumentar aqui, ó, vou aumentar para 1,40, vamos ver, olha lá, 1,40, ela foi para um ponto. 0,30 também é considerado 1,30 também é considerado um ponto, por mais que aqui no programa ele apareça de forma correta. O programa está correto, só que a gente pode utilizar esse 1,40 ou 1,30. Então eu vou usar 1,30
Isso não vai interferir no seu desenho agora se você fizer 1,40, tá? A medida que eu fiz aqui de 2 milímetros de largura é baseado para fazer uma pedra de 1 ponto, ok? Então eu vou pegar e criar aqui essa linha aqui com essas curvas. Porém, eu vou ter que abaixar essas pedras. Tá vendo aqui, ó? Placements. Então eu vou apertar aqui, eu vou colocar menos 0,3. Eu vou criar 0,3, é melhor. Olha lá, ele vai sumir as pedras. Se eu mudar o meu display mode, ó, ele vai aparecer aqui para mim. Vou apertar o botão direito do mouse ou eu posso apertar o Enter, tá? Olha lá, apertei, beleza. Agora vamos criar aqui o nosso corte. Aqui tem exatamente quantas pedras? Opa, quantas pedras tem? Temos 13 pedras, ó, aparece aqui no commands, tá vendo? Ó? 13 blocks extensos, tá vendo? São 13 pedras, tá ok? E aqui ele tá falando que eu selecionei junto 3 curvas, tá vendo? 3 curvas selecionadas. São essa daqui e essa aqui que é a de 2 milímetros, tá vendo? Então, 3 curvas selecionadas. É só apertar essa, ó, já para. Vou clicar aqui nas pedras, ó, e vou vir aqui em Cutters. Eu acho que vocês nunca viram esse comando aqui, Cutters, né? O que que ele faz exatamente? Ó, eu vou criar aqui um comando aqui nele, ó. Eu apertei nesse aqui, ó, microprongs, né? Microprongs Cutters, ou seja, micro garras, né? Que eu vou criar aqui, ou garras cortadas. Eu vou vir aqui com a setinha, ó, e vou passar da minha peça, porque a gente quer cortar isso daqui, né? Eu não vou mexer muito agora, porque eu quero mostrar para vocês o Boolean Difference com History, né? Para vocês verem como que é legal esse comando, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou só mexer aqui, ó, vou colocar 60%. Olha lá, 60%, ok. Vou pegar essa altura aqui, essa altura, vou colocar 40%, certo? Vou criar assim. Ok, deu ok. Se eu apertar aqui o display mode, ó, ele tá aqui, tá vendo? Ele tá nesse laranja, ó. Ele se cria automaticamente nesse laranja aqui. Nós vamos usar esse aqui, ó, Channel Cutters. Então eu vou aqui no display mode, apertar aqui para mim ver as pedras, tá vendo? E vou clicar na pedra. Aí ele select gems, né? Selecionei. E aqui, essas ferramentas aqui de cutters, né? Elas só funcionam em pedras. Então, você só vai poder usar quando tiver uma pedra criada. Então, select gems, eu selecionei, vou apertar Enter. Tá vendo que ele criou um caminho aqui, ó? Eu vou dar uma mexidinha aqui, vou mexer aqui assim, ó. Não vou dar muita atenção a isso agora, só estou mostrando para vocês que dá para fazer. Colocar 0,35%. Ele está quase no mesmo local que o coisa, né? Beleza. Vou quase passar aqui, ó. Deixar ele bem aqui assim. Beleza. Vamos deixar assim. Ok. Vou apertar Enter, ó. Vou aqui no meu display mode, vou mexer aqui, tá vendo? Agora, o legal de usar as ferramentas que tem esse rainho, tá vendo? Quando tem esses raios aqui, é que quando você usa elas, qualquer coisa que você mexe depois, automaticamente ela já conserta nos outros, né? Então vamos supor aqui, ó, que eu vou vir aqui em Boolean Difference. Eu vou usar esse do rainho que tá aqui em cima, ó, tá vendo? Boolean Difference, tá vendo, ó? Ele tem esse raiozinho. Eu vou selecionar ele, ó. Vou selecionar ele. Vou selecionar, olha lá, Select Surface. Ele funciona da mesma forma como o outro, só que ele vai abrir uma caixa de comando aqui, ó. Eu vou apertar ele, vou apertar Enter. Vou selecionar os dois laranjas, ó. Opa, não, esse não. Ctrl, vou selecionar esse laranja e esse laranja. E vou apertar Enter, ó. Tá vendo, ó? Select Second Surface, que vai cortar. Apertei Enter. Olha que legal. Ele já até ficou douradinho, tá vendo? Ele tá cortando a minha peça. Tá vendo que ele tá aparecendo aqui, ó? Eu posso mudar as ferramentas. Eu posso tirar de Boolean Difference para Boolean Interseção, Boolean Union, mas a gente vai usar o Boolean Difference agora. Vou apertar o OK. Olha lá, viu que ele criou a minha peça que estava no layer roxo, a verde aqui mais clara, é a original, ó. Tá vendo? E a verde, ele sempre vai criar nessa default, que é a layer que sempre começa, o metal 1. Ele sempre vai começar aqui. Por isso que eu mudei a layer já naquele começo, porque eu sabia que ele ia fazer isso.
Então vocês têm que ter essa intenção de mudar a layer já no começo, para quando vocês forem usar, já tá aqui. Só que olha que interessante. Eu quero mudar esse estilo de corte, eu quero aprofundar mais ele. Quando eu vier aqui, ó, olha lá, ele tá vendo quando eu vim aqui, ó, eu selecionei aqui, não apertei o edit, tá vendo? Mas ele apareceu ali, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo só? Então eu quero mexer, não quero mexer nisso, eu quero mexer no Micro Center Pointers. Olha lá. Tá vendo que ele apareceu? Eu vou editar, ó. Olha lá, ele apareceu aqui pra mim, tá vendo? Eu quero que isso daqui seja mais profundo. Eu vou aumentar o tamanho dele aqui, ó. Ó, 100%, 105%. Quando você tá na setinha, ele vai até um ponto. Ele vai até isso aqui, 105. Se você quer mudar mais, quer colocar mais alto, aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa setinha, ó, olha o nome dela. 8% Start, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, 8% Start. Se eu vim aqui, ó, eu vim 1.8. Olha lá, ele vai alterar para mim. Só que você viu que ele alterou para o tamanho que eu queria, né? É, ele foi para cima. Então eu quero assim. Então eu quero vir aqui e abaixar um pouco mais, ó. Abaixei. Vocês vão perceber que ele vai dar uma raciocinada, ó. O programa vai dar uma pensadinha. Por quê? Ele já está fazendo automaticamente o corte para mim. Se eu vier aqui, ó, e vir aqui e dar uma distânciazinha, só uma curvadinha nele, ó, olha lá. Olha lá que ele vai fazer o programa, ó. Olha lá, ele já cortou aqui para mim, tá vendo? Aí eu vou dar o OK. Eu dei o OK, olha lá. Ele já fez aqui para mim, ó, curvadinho, tá vendo? Até o meio já tá mais erguido. Olha para vocês verem, eu vou fazer. Pessoal, um adendo no vídeo foi uma coisa que eu esqueci, que é muito importante para a gente poder colocar aqui também. Por isso que eu fiz uma edição no vídeo para mostrar essa parte e continuar o raciocínio quando voltar o vídeo ali, tá? Quando você vem aqui, ó, nessa parte do boolean aqui, né? E você vem aqui nesse daqui, ó, por exemplo, você quer mudar o estilo de corte, né? Tá vendo aqui, Cutters, esse perfilzinho aqui, ó, você pode selecionar e escolher outro que você queira selecionar e ele vai vir aqui e vai fazer, tá vendo, ó? Essa parte você pode fechar aqui, porque ele tá pedindo para abrir outro projeto, algo assim de importação. Pode fechar. E olha lá, tá vendo? Ele vai criar um diferente para mim. Eu vou dar uma exagerada aqui só para vocês poderem ver o corte diferente mesmo, tá? Vou apertar Enter, ele cortou, tá vendo? Ele fez aquele perfil que eu escolhi, tá vendo só? Então, esse é só um adendo que eu esqueci de fazer no vídeo original e tô aqui passando para mostrar para vocês aqui, ok? Vou parar aqui o vídeo e vocês vão voltar àquele raciocínio que eu estava antes para continuar a explicação do vídeo, ok? Esse outro aqui de cima, ó. End, aqui liguei o Edit, né? E vou vir e vou passar a peça, ó. Passei a peça. Olha lá, você viu que o programa deu até uma travadinha? Ele fez, ó. Tá vendo? Então, tudo que você faz com esse raio aqui, ele vai alterar aqui. Se eu pegar essa pedra aqui e mudar ela, Edit, e vou mudar ela para 1.50, ó. 1.5. Olha lá para vocês verem. Ele já automaticamente já fez o corte proporcional, né, com as porcentagens. Já fez aqui também, aumentou aqui e vocês perceberam que até a garra, ela ficou mais retangular, tá vendo, ó? Vou apertar Enter, ó. Olha lá, ela fez pra mim. Tá vendo só? Ah, mas eu quero fazer o cortezinho aqui na lateral ainda, ó. Eu quero fazer esse estilo aqui. Eu venho aqui em Cutters, vou novamente selecionar essa ferramenta. Ele vai abrir outra Micro Center Pointers, né? E aqui, ó, eu quero que ele mude a direção. Deixa eu só passar aqui para ficar mais fácil, que aí eu consigo ver. Eu vou com o scroll do mouse, eu quero essa aqui, ó. Aqui, ó. Seria esse, ó. Battle and Gems. Seria ele vir cortar os ladinhos, né? As garrinhas, dividir as garrinhas, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, eu diminuo, ó. Olha lá. Agora ele não tá fazendo porque eu tô fazendo um novo para ele, tá vendo? Eu tô fazendo um novo. Eu vou colocar aqui, ó, 0.15. Seria 0.05%, né? A porcentagem. Eu vou deixar ele um pouquinho mais altinho aqui, ó, quase na medida aqui, tá vendo? Retinho aqui, praticamente.
e vou apertar Enter, ó. Ele fez para mim, tá vendo que ele, mas ele não fez o boolean? Então eu vou vir aqui novamente, ó, Solid, Boolean Difference, vou selecionar essa peça com essa peça, selecionar, vamos lá de novo, eu errei, Boolean, selecionar a peça, Enter, depois eu seleciono o amarelinho, o laranjinha, né? Enter, ele vai fazer para mim, olha lá. Ó, tá vendo como é que tá? Vou apertar o Enter, ó. Olha lá, ele dividiu para mim, tá vendo? Ele fez a divisão. Ah, mas eu não gostei. Olha lá, eu tenho que achar ele aqui, ó. Olha lá, achei ele aqui, ó. É esse aqui. E vou vir aqui e vou afinar ele aqui. Olha lá, 02010. Olha lá, ele vai afinar para mim, ó. Ele vai raciocinar. Raciocinou, tá vendo? Ele já fez, o programa já atualizou. E vou fazer uma curva nele aqui, ó. Eu quero que ele fique curvadinho aqui. Olha lá. Olha lá, ele raciocinou, já fez, vou apertar Enter, ó. Ele some. Olha lá o cortezinho, tá vendo? Ele fez um cortezinho aqui para mim, tá vendo? Então, essa é a aula de hoje, né? A nossa intenção aqui é mostrar essas ferramentas para facilitar o seu trabalho, para que você possa, assim, fazer um anel igual a esse, né? E detalhe, lembre-se que ferramentas, elas facilitam o nosso trabalho. O que você tem que raciocinar é como você vai fazer a peça. Lembra que eu raciocinei a questão do layer, raciocinei a questão da curva aqui da linha, já vi a minha peça pronta lá na frente, né? Então, a ideia é essa, você pensar em como você vai fazer a sua peça, como vai ser elaborada isso, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem, né? Comentem aqui embaixo se gostou da aula, se não gostou também, estou aqui para sempre estar melhorando, né? Então a minha ideia sempre é essa, tá bom? Então tá aqui pronto para vocês essa aula maravilhosa aqui, fazendo esse anel. Esse anel é chamado de anel escravo, né? Anel escravo, eu acredito, né? Mas seria realmente um modelo aparador, tá bom? Modelinho aparador, tá vendo? Muitas vezes era feito isso aqui em fresa, máquinas de fresa, né? E hoje a gente consegue fazer no 3D perfeitamente e assim as pessoas conseguem ter esse modelo assim na mão, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado e só relembrando, compartilhem, se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer. Obrigado, pessoal!